Buenas, pessoal. Estamos retornando, então, às atividades práticas, com uma série de quesitos que vão ter que ser respeitados, as questões do check-in no lugar, todas as questões de higienização. Nós vamos achar o melhor sistema que seja mais adequado para vocês, para todos nós, em relação ao distanciamento, à nossa própria proteção, uso de máscaras e tal. Acho que é constante higienização. Nós vamos tentar, pelo menos nas minhas disciplinas, vamos tentar fazer isso, de certa forma, quase que em grupos mesmo, em pequenos grupos, em cada um dos ambientes que a gente vai tentar montar para vocês trabalharem. Então, esse cuidado, além de todos os outros, nós vamos tentar ter, tá? E o que eu queria pedir de antemão para vocês é que, como nós vamos retomar, como nós vamos voltar, digamos assim, à ativa, eu queria que realmente vocês dessem uma olhada em todo o material. Acho que é adequado que vocês passem uma revista, digamos assim, todas as coisas que vocês acham enfim, que ainda estão em dúvida em relação a isso que eu passei. Se quiserem fazer anotações, façam, porque essas coisas a gente pode retomar exatamente na prática. Eu não entendi como é que é aquela coisa da luz. Eu vou passar por cada um dos grupos, e aí deixo vocês produzindo e fico circulando entre os grupos, falando com todo o cuidado necessário, as distâncias e tal. Só que eu preciso que vocês produzam coisas para a gente poder fotografar, tá? Eu, de antemão, estou fazendo um pedido para vocês que vocês escolham um elemento, uma coisa que vocês querem fotografar, um produto, por exemplo, tá? Eu vou trabalhar com a ideia do desodorante. Eu quero fotografar esse desodorante. Vocês vão escolher um por grupo, acho que os grupos já estavam mais ou menos montados, ou vocês podem montar entre vocês mesmos, senão a gente faz a junção lá. Mas, além do produto em si, ou seja, é o desodorante? Beleza. Nós precisamos de elementos no qual a gente vai fazer uma foto still. Still, o que é? É a montagem de um cenário, né, em que é quase como se fosse a produção da foto do elemento, mas não é em fundo infinito. Ele é com toda a produção que envolve ele. Então, nesse caso aqui de um desodorante, a gente precisaria de outros elementos que corroborem para isso, tá? Por exemplo, vai usar o desodorante normalmente no banheiro, então a gente pode trazer as coisas que ficariam em cima da pia, enfim, eu penso numa escova de dente, ou mesmo um vidro de perfume antigo, que não dê para identificar a marca, algumas coisas que tem a ver com a fragrância, por exemplo, a fragrância é de lavanda, não é esse aqui, tá? Mas ela tentar conseguir uma florzinha de lavanda, tentar coisas para colocar nesse cenário, tanto elementos que tenham a ver com esse produto, quanto o próprio fundo. De repente vamos botar um fundo mesmo de um tecidinho, que seja bonito, ou vamos botar um de um floral, que possa colocar, entende? Mas eu preciso, já para o primeiro dia de aula, tá? Para quando a gente voltar na sexta-feira que vem, que vocês tragam um produto de vocês, que vocês queiram, que vocês tenham em casa, que vocês acham que seria interessante fotografar, e coisas que tenham a ver com esse produto. Não precisa ser uma pessoa só, todo grupo providencia isso, pega o produto e os outros levam outras coisas que tem a ver. O nosso produto vai ser desodorante. Então tá, o que tem em relação a desodorante? Nosso produto vai ser celular, sei lá, vai ser um iPhone, sei lá. O que mais tem a ver com isso, entende? Para a gente produzir as fotos e para a gente conseguir iluminar. Mas eu preciso de bastante elementos. Sei lá. Na dúvida, leve um pouquinho mais que a gente faz a opção do que vai querer. Isso é o pedido de antemão, tá? A aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre um conceito interessante que vocês podem exercitar, que é relativamente tranquilo de fazer, que minimamente, que muitas vezes a gente faz, e faz com certa frequência, mas eu acho que seria interessante que vocês atentassem um pouco mais para isso, e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é isso, entende? Sobre qual a relação disso, que é a questão do autorretrato. Tá? O retrato é a existência efetiva de um olhar sobre as outras pessoas. Eu vou retomar daqui, porque a maravilhosa internet da NET, sim, é uma porcaria, e trancou e eu perdi o sinal no meio. Tá? Eu não sei qual é uma operadora boa e tal, sei que a NET é uma porcaria, é instável, é terrível, tá? Mas, enfim, a partir disso,
que eu estava falando para você sobre o retrato, da existência de fotografar as outras pessoas, de identificá-las a partir do contexto, a gente também pode se colocar. Tá? E a apresentação que eu vou falar é sobre como esse autorretrato nos traz, digamos assim, qual é o principal conceito da existência do autorretrato. Tá? Eu vou começar pela pintura para chegar na fotografia. Então, eu vou compartilhar a tela com você para que eu consiga. Vamos ver. Compartilhar uma janela, que é esta aqui. Deve estar aparecendo nesse lado aqui, sei lá. Tá? Eu vou dar... não preciso disso aqui. Vamos ver se vai. Vai, olha aí, que maravilha. Tá? Aqui tem a existência do autorretrato, e aí a gente pode trabalhar com a ideia de estar acostumado muito com a questão do autorretrato e tal, que é o fato dessa popularização do autorretrato, que é a presença da selfie. A selfie é um sinal, digamos assim, não apenas, tá? Não é apenas dessa grande questão que se diz vamos chamar assim, do narcisismo, de querer aparecer nas imagens. A selfie, do meu ponto de vista, tem uma ligação muito com a ideia da copresença, da necessidade física de comprovar a sua presença lá. Há bem pouco tempo, a gente fotografava, e os autorretratos eram mais raros, óbvio, mas a gente fotografava porque aquilo, para nós, era o que nós olhávamos. Aquele nosso testemunho era um testemunho cuja câmera servia como um instrumento. A gente olhava através daquilo e as pessoas entendiam que a gente esteve lá. Em algum momento, ou a partir, obviamente, da materialidade, da necessidade, ou da disponibilidade de determinados produtos, a gente passa para frente da câmera. Essa é a questão. A câmera facilitou, primeiro com as câmeras, algumas outras câmeras que tu botava o disparador automático, mas que havia a possibilidade de tu correr e aparecer lá na frente. Esse aqui é a Vivian Maier, que é um autorretrato bem legal dela, assim, que é simples de fazer, que é o jogo de espelho e tal, mas é uma questão mesmo da ideia do reflexo, né? Então é interessante, porque isso aqui é uma fotógrafa amadora, inclusive, mas é só para iniciar isso. O trabalho da Vivian Maier é muito legal. A noção essencial do autorretrato é a noção de autoria. A tendência, quando a gente olhava outras fotos, se a gente não dissesse, eu estive lá e aqui está a minha foto, a foto podia não ser tua. Né? Ou seja, as pessoas podiam dizer, não, mas tu não estava lá. Isso é o teu olhar, mas não, é só o teu olhar, não é tu no teu olhar. Entende? Então a noção de autoria é assim, os caras pintavam, os caras desenhavam, criavam artes ou produziam arte e se dizia, beleza, essa arte, muitas vezes se dizia, essa arte é oriunda do poder divino, domínio. Então se dizia, não, Deus é que nos deu esse dom, então essa arte é em nome de Deus, ou enfim, em nome de algo superior. E aí, quando o antropocentrismo emerge, esses artistas que estavam, percebam, eles não estão nem aparecendo na frente da sua tela, que eles estavam ocultos atrás da sua obra, eles começam a assinar. Isso já começa, né? Ou seja, o fato da noção de autoria é assinatura. Assinar e dizer fui eu que fiz, ou eu fiz isto, remete ao autor e à obra, e liga entre eles. Isso é feito também pela assinatura. Mas vai se extrapolando isso a ponto da gente representar os artistas próprios, que eles querem ser vistos pelos outros e eles querem existir à frente do próprio olhar. Eu não estou mais olhando para um objeto, eu não sou mais um olho. Eu sou a presença desse próprio espaço. Eu ultrapasso a tela e vou para trás dela. Tá? É uma discussão interessante, tá? De se pensar em relação a isso. Pintar retratos, então, é pintar a vida interior do retratado. É identificar e dizer assim, nesta foto eu consigo ver exatamente quem é essa pessoa. Né? Muitos especialistas, ou todos os especialistas em retrato e tal, também pintaram seus próprios autorretratos. Tá? Com a presença ou com o desenvolvimento dos estúdios, também começou a se criar, em relação aos retratos, muitos elementos de cenário para construir a personalidade dessa pessoa. Eu vou na casa da pessoa fotografar? Não, talvez seja mais interessante levar ela para o estúdio e construir um personagem, que é o personagem social, que talvez não seja a própria pessoa, né? Mas é a ideia, assim, de retratar alguém. E a ideia essencial das pinturas, vocês verão,
é a ideia da presença do espelho. Tá? A existência do espelho, claro, a partir da própria existência, vamos chamar assim, física do material espelho, que dá uma imagem precisa para nós de nós mesmos, nós começamos a nos enxergar. E quando a gente realmente começa a nos enxergar, esse espelho é que nos traz para frente. Né? Ou seja, eles usavam o espelho para fazer um autorretrato, porque eu estou com a tela aqui e o espelho aqui. Eu me olho, vejo e desenho ali do outro lado. Entende? É quase como se fosse a referência. Então, o espelho, obviamente, não precisa ter moldura, é uma ideia. É um material crucial para esse procedimento. Continuando. Nós estávamos falando sobre a ideia do espelho. Eu estou tendo que gravar de novo, tá dando muito problema, caindo a conexão. E aí eu estou tendo que retomar. Eu vou, então, falar para vocês da ideia do espelho, como eu queria mostrar para vocês a presença do espelho em algumas imagens e o que ela nos traz. Eu vou tentar, eu tenho um monte de medo que isso não esteja aparecendo aí para vocês, mas vamos ver se eu consigo compartilhar a tela lá, se eu der um F5 aqui. Espera aí, um pouquinho. Eu vou tentar aqui e vou lá apresentar a tela. Esta janela, compartilhar. Eu acho que ela está aparecendo, mas para não correr o risco, eu vou apresentar ela assim mesmo, tá? Que assim eu sei que ela está aparecendo, tá? Porque se eu peço a exibição, parece que ela está trancando. Então, o que está falando da ideia do espelho é que o espelho nos coloca na frente da câmera, faz com que a pessoa apareça, tá? O Jan van Eyck fez essa pintura, enfim, só que a grande sacada dele é, obviamente, a luz, a construção do cenário, mas a grande sacada é isso aqui, olha o espelhinho que está lá no fundo, ó. É um espelho convexo, né, que traz não só a presença dele aqui no meio, porque aqui está a noiva e o noivo, né, o lustre está ali, a assinatura dele, ó, que Jan van Eyck esteve aqui. Ou seja, essa sacada é muito interessante. Por quê? Porque é, de forma sutil, a presença do autor. É o autor vindo para frente da câmera. Então, o espelho nos inaugura, o espelho nos coloca na frente da imagem, mesmo que de uma forma, nesse caso aqui, de uma forma muito sutil. Tá? O espelho, em várias ocasiões, vai ser usado para isso. Esse aqui é um outro autorretrato. O Gozzoli faz esse autorretrato, que não é feito de uma pessoa, é um painel feito para essa família, mas com várias pequenas imagens de várias pessoas que ele vai fazendo a partir das pessoas que vão se prontificando com a ideia da imagem delas e colocando as imagens lá. Só que a grande sacada, ó, é que ele está na imagem. Essa imagem toda, ele está aqui assim, ó, tem uma carinha meio de lado aqui, ó. Ele está aqui assim, ali, Opus Benoti, ou seja, obra de Benoso. Ou seja, ele assina o quadro efetivamente no próprio chapéu. Ó, ele se tira um pouquinho do mar de rosto, ele sai para fora um pouquinho, que ele quer aparecer. Tá? Com todos os cuidados, vocês chamam o homem do turbante vermelho, alguma coisa desse tipo. Tá? E a presença dele, colocada com a luz e tal, observada através do espelho, né? Além disso, tem essa escrita em cima do quadro que dizia, sou o que posso, né? Está escrito ali em alemão, em holandês, sou o que posso, que reflete essa dualidade entre um desejo de sucesso e notoriedade e um desejo, digamos assim, e o talento da posição profissional dele. Não é dicotômico, são todas essas coisas colocadas, tá? E aqui, esta obra é fantástica, é o trabalho do Velázquez, que é o quadro Las Meninas, só que a grande sacada desse quadro aqui está ele, ó, o próprio Velázquez está no quadro. Isso é fantástico, porque na verdade é assim, nós temos uma imagem que se projeta lá para o fundo, que tem os quadros, que tem uma perspectiva que vai lá para dentro, mas é um quadro, é um plano. E todos esses quadros que estão colocados lá, tem um quadro que está colocado aqui que a gente não enxerga. Essa é a grande sacada. Só que esse quadro que ele está pintando aqui é esse quadro que vai ficar aqui depois. A grande sacada é que as pessoas estão olhando para nós, e não mais para o pintor, porque se o pintor está lá dentro,
Então, o pintor, quando sai daqui e vai para lá, ele acaba com a própria mítica, ou a ideia mítica, de que alguém que está atrás da tela ou atrás da câmera está pintando. Ele está lá. Então, somos nós. Mas será que somos nós? Não, porque aqui ó, tem uma moldura, que tem um espelho, que aparece o rei e a rainha, que são quem está sendo retratado. Então, a gente pode imaginar até que esse quadro é isso que ele está pintando aqui. O Velázquez está pintando aqui é o quadro do rei e da rainha que estão lá. A gente pode se colocar na posição do rei, a gente pode se colocar na posição da rainha, ou a gente pode simplesmente ser qualquer um deles a observar esta própria cena. Entende? A gente aparece no espelho, só que quando a gente aparece no espelho, a gente não é a gente mesmo, é outra pessoa. Né? E quem é que está aqui é o Velázquez, que não está aqui. O quadro é fantástico, é bem interessante olhar os detalhes. Aqui tem um detalhezinho do quadro, ó. Né, que é o Velázquez e o rei e a rainha, enfim, o casal de reis. E lá tem até uma porta que se abre para fora, que é frente a todos os quadros que nos dão o espaço de lá para cá, tem um que vai para dentro. Todos os espaços são ilusões de profundidade, a tela, tudo. Agora, tem uma ali que é de verdade, que é a profundidade feita pela projeção daquele espaço. Aqui tem alguns autorretratos de pintura, ó, que enfim, do Rembrandt, que vai trazendo a questão da luz, da presença da luz dos dois olhos, dos fundos um pouquinho mais escuros, né, da presença do recorte da luz dele, que ilumina o outro lado do rosto, mas que separa do fundo. O Van Gogh mesmo, o seu traço, ele fez muito autorretrato porque ele tinha, dizem que ele era muito recluso e tal, e obviamente ele acabou pegando o modelo que seria mais prático para ele mesmo. Né? Então, ele acaba se posicionando e fazendo vários autorretratos. Esse aqui é um caminho, digamos assim, para uma preciosidade, ou para uma precisão, desculpa, para uma precisão do retrato, ou seja, a imagem, a luz, a projeção de luz e sombra, toda essa construção é de um olhar para o espelho que depois vai para a tela, espelho e tela, o tempo todo. Então, essa imagem, com todo o seu preciosismo, é o autorretrato talvez mais puro, né? Agora, depois que começou a se questionar isso. Tem a ver com os movimentos da própria pintura. Vai até o realismo e tal, né? Até a coisa, o impressionismo, que é o máximo da ideia mesmo da verdadeira visualização, e depois a gente começa em movimentos que são questionadores com isso, principalmente pelo surrealismo, e depois o cubismo e tal, coisas que vão questionar essa verdade. Aqui primeiro autorretrato fotográfico é de 1839. Claro, a fotografia surgiu em 1839, né, oficialmente. A primeira fotografia é de 1827. Ela se torna, vamos chamar assim, registrada mesmo em 39. Em 33 começa um outro movimento, que é o do Talbot, que começa a lançar as suas chapas de vidro e tal. Só que em 39 é que o sistema vem à tona, seja na Inglaterra, seja em Londres. E aqui, isso que foi em Londres, enfim, na Inglaterra, seja em Londres, ou seja em Paris, tá? Ou seja em Inglaterra, ou seja França. Aqui é na Inglaterra, pelo nome do cara, tu vê que ele é inglês, e esse é um dos primeiros autorretratos que se tem notícia, né? Tá? E aqui tem uma série de autorretratos, e é isso que eu quero pedir para vocês, que vocês façam os próprios autorretratos. Vocês façam a própria... Não selfie. Não é selfie. É uma imagem no qual o celular vai aparecer para vocês, ou ele vai estar num disparador automático, e vocês vão se posicionar de outro jeito, de preferência não com a câmera frontal, né, com a câmera normal do celular, sem vocês enxergarem. Entende? Tentem fazer alguma coisa que vai causar algum tipo de surpresa em vocês. Tá? E aqui tem uma série de ideias no qual as câmeras fotográficas aparecem. Não precisa necessariamente aparecer com a câmera, mas se vocês tiverem uma câmera e quiserem que isso seja a marca, digamos assim, do autorretrato de vocês, façam com a câmera. Ou se quiserem com outra coisa, façam com outra coisa. Mas é a câmera distante de vocês, com o disparador, e vocês vão aparecer ali no meio. Tá? Ó, aqui outro. Todos são efeitos óticos e tal, mas são olha a sombra. É a própria projeção de sombra. Tá vendo? Ó, reflexos distorcidos, mas o fotógrafo está sempre demarcando a sua existência, que é a noção de autoria do próprio fotógrafo. Aqui não é alguém que tirou, é alguém que se coloca na frente da câmera, ao invés de ficar sempre atrás. Ah, ó, mesma coisa. Se colocou na frente de outra câmera, tá vendo? Se monta, se constrói e vai para frente da própria câmera que ele mesmo montou. Tá vendo? Mesmo esquema. A câmera vem para cá, ele não está disparando, ó, tá vendo que ele não está apertando o cabo? Isso aqui não é nenhum reflexo, isso é
a ideia de que ele foi retratado por ele mesmo por uma câmera de disparador automático. Desculpa o som, gente, tá bravo. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque ele apaga essa merda. Aqui a sombra, a projeção da sombra, a projeção do braço, que dá a ideia mesmo do fotógrafo. Aqui o posicionamento da câmera e a postura dele, obviamente, relacionando-se com a câmera. Aqui que eu digo, o exemplo não precisa ser sempre câmera. Pegue alguma coisa que identifique vocês. Mas esse autorretrato vai ser essa projeção de vocês com a câmera e, de preferência, algumas coisas que façam relação com a própria presença do celular fotografando vocês. Entende? É um autorretrato, não é uma selfie. Tá? Alguma coisa que identifique, que traga quem vocês são na essência. Tá vendo? Ó, aqui outra. Aqui eu tinha feito um comentário, vou fazer de novo, mas vocês estão vendo que o Duasno, ele não está olhando bem para a câmera. E isso é uma discussão muito presente, porque quando a gente está conversando com vocês aqui por essas aulas, isso é uma dificuldade que eu notei e que, enfim, é muito peculiar para mim, porque eu trabalho com isso há bastante tempo, que é a questão do olhar direto para a câmera. Quando eu estou olhando aqui para vocês, eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para uma câmera, uma bolinha preta. E isso não me dá a mesma sensação de quando eu estou olhando presencialmente para vocês. Quando eu encontro o olho de cada um de vocês, que eu brinco sobre o franzir a testa, eu estou olhando para vocês, eu estou olhando no olho de vocês. Isso falta. Se eu olhar para vocês, eu faço isso. Quando eu faço isso, eu não estou olhando mais. Bosta. Tá? Mas ele não está bem olhando. Tem que olhar direto aqui para a lente. Tem um outro autorretrato. Essa aqui também, tá vendo que ele está olhando para a lente? Ele não está olhando para ele mesmo. Então, olhar para a lente é olhar para a sua imagem. Mas quando tu olha para a lente, tu para de olhar para si mesmo. E não fica se olhando. Entende? Às vezes tu está falando com outra pessoa nesse computador aqui, e tu está olhando para ti mesmo, não está nem olhando para a pessoa. Está olhando para ver como é que tu está. Porra, é falar de frente com o espelho, né? Com alguma voz que vem de algum outro lugar. Tá vendo? A sensação que nós temos é que ele está olhando para a lente. Até porque ele está um pouco mais longe, mas a sensação que eu tenho é que ele está olhando para a lente. Tá? Mesmo esquema. Botou a câmera no disparador automático, e quando disparou, ele está olhando para onde? Para a imagem dele mesmo. Mas dá a sensação, por causa da distância, que ele está olhando para a própria lente. Então tem uma série, eu vou mandar essa apresentação, uma série de autorretratos com ideias, com exemplos do que vocês podem fazer. Essa também, ó, tá vendo? Ele está fotografando mesmo, com o espelho no teto, e aí tem as luminárias aqui e tal, e aqui está a câmera, ó, colocadinha do lado deles, projetando a imagem. Tá vendo? Ó, o espelho inaugurando esse espaço, que eu não sei o que tem atrás do espelho, eu sei o que tem aqui. Eu vejo a mulher de costas, eu vejo a mulher de frente, e ele se coloca no quadro e ainda abre o espaço, não só aqui, para essa mulher, quanto para aquele outro espaço que está lá. Tá vendo? Ó, a foto da foto, a copresença, esses jogos de espelho é muito interessante também. Tá vendo? Ó, é sempre a presença do fotógrafo com o seu equipamento na frente de uma outra câmera. Pensem, criem alguma coisa que possa ajudá-los nesse sentido. Tá? Ai, tomara que tenha gravado. Terceira vez, já tá vendo até mudança de luz. Tá? Não esqueçam, peguem coisas para fotografar, um produto essencial e algumas coisas que têm a ver com esse produto. Então, é um produto, é uma coisa que vocês querem fotografar. Desta coisa, o que vai na volta? Eu quero fotografar a cerveja Cacildes. Tá? O que é que tem a ver com cerveja? Copo de cerveja, salgadinho, né? Você vai botar daqui a pouco um amendoim, alguma coisa que tem a ver, que cria esse clima ou esse efeito, digamos assim, para a gente fotografar a cerveja. Tá? Vocês vão fazer isso em grupo, então montem os grupos de novo entre vocês, e aí, enfim, e aí a gente faz na aula que vem, na sexta-feira que vem, nas práticas, a gente já faz com os produtos que vocês trouxeram. Aí nós vamos botar a mão na massa. Oremos.